Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez nós estamos reunidos aqui esta semana para nós fazermos o nosso Evangelho no Lar. Nós estamos no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o orgulho e a humildade. Tá certo? Vamos então reunindo a família, nos preparando para mais esse dia, né, que nós nos comprometemos com a espiritualidade conosco mesmo, para estar tentando compreender os ensinamentos de Jesus, para estar trazendo os ensinamentos dele para o nosso dia a dia, para que a gente possa encontrar mais paz, mais tranquilidade e mais um norte para as nossas ações do nosso dia a dia, para que a gente possa ter uma vida mais tranquila, mais feliz, norteada por atitudes mais fraternas, trazendo para nós mais felicidade. Tá certo? Então vamos reunir a família. Você que faz aí sozinho no seu cantinho, que não está sozinho, né? Já busca aí o seu cantinho para a gente poder estar refletindo sobre os ensinamentos de Jesus. Coloquem a água na mesa e vamos fazer a nossa prece. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em torno do Teu Evangelho. Nos abençoe, Senhor, para que possamos clarear a nossa mente, para que possamos compreender os Teus ensinamentos e sairmos daqui melhores do que aqui chegamos, para que possamos a cada dia praticar os Teus ensinamentos no nosso convívio com os nossos irmãos. Obrigada por mais esta oportunidade, ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá, né? Capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós vamos falar hoje sobre o orgulho e a humildade. Já é um assunto que a gente já vem falando, né? Nesse capítulo, por falar ser bem-aventurados os pobres de espírito, né? E nós vamos só dar uma pincelada mais rapidamente para a gente estar encerrando a semana que vem esse capítulo, falando um pouquinho sobre a missão do homem inteligente na Terra. Porque muitas pessoas acham que ser inteligente, né, também ser orgulhoso, ser arrogante, prepotente. Muitas vezes a gente faz essa comparação de que as pessoas que se acham muito inteligentes, né, elas também são muito arrogantes, muito orgulhosas. E na verdade a inteligência, né, ela foi feita para usar para o bem, para usar em auxílio ao seu próximo. Mas hoje nós vamos estar dando uma pincelada final, né, com relação à questão do orgulho e a humildade. Então, o que Allan Kardec diz a respeito do orgulho? Que é um sentimento de superioridade com relação aos outros, né? Nós nos achamos superiores, nós somos orgulhosos de nós mesmos. Nossa, como eu sou mais inteligente, como eu tenho mais saber, como eu tenho mais coisas, né? Como eu tenho uma situação melhor, como eu sou melhor. Então, o orgulho, na verdade, é praticamente uma situação que impera em todo o planeta, né? Ainda é uma característica de espíritos inferiores que nós somos, que sempre nos achamos orgulhosos, nos achamos melhores que as pessoas, né? Ele leva o homem a tratar com desprezo os seus semelhantes. Então, quando nós nos achamos orgulhosos, quando nós nos achamos melhores, nós olhamos com desdém os nossos irmãos menos favorecidos. As pessoas orgulhosas, elas se acham melhores, elas olham com desdém e elas se esquecem que nós somos todos iguais, né? Que as situações mudam, como a gente sempre vem falando nos nossos estudos, que uma hora a gente está bem, outra hora nós não estaremos. Nós precisamos passar por todas as situações da nossa vida justamente para baixar esse nosso orgulho, esse nosso topete que a gente tem esse hábito de levantar para olhar por alto as pessoas do nosso convívio, da nossa vida, né? Ele anula as ações nobres, porque muitas vezes o orgulhoso, ele se acha tão superior que ele nem pensa em fazer o bem, em procurar auxiliar, em ser mais fraterno. Muitas vezes o orgulho vai fazendo com que ele vá subindo de posição no mundo, né, temporário, em que ele vá adquirindo cada vez mais saber, que vai adquirindo coisas materiais, e ele não pensa realmente em ajudar o próximo, em fazer algo produtivo para o próximo, para os seus irmãos, para a sua vida de relação. Ele pensa somente em si. Ele começa a ficar cego praticamente, porque ele só começa a pensar em si. O orgulhoso quer cada vez mais, ele se acha cada vez melhor, busca ser cada vez melhor, entre aspas,
e ele acaba passando a vida mergulhado nessa cegueira do orgulho, deixando de praticar o bem, de auxiliar qualquer pessoa que seja. E por consequência disso, ele acaba retardando o seu progresso moral. Porque se achar melhor que as pessoas nesse planeta, né? Humilhar, ofender as pessoas, tudo isso é temporário. Na verdade, quando nós desencarnarmos, a gente já viu aqui em vários evangelhos, em vários estudos e reflexões nossas, né? Nós chegaremos lá no plano espiritual falidos. E iremos ver que nós fomos os últimos da fila, e últimos em comportamento. Porque qual é o objetivo da nossa vida? De progredirmos moralmente. Nós estamos aqui encarnados de passagem. A vida é muito rápida. Todos nós iremos desencarnar. Nós já estamos nos encaminhando para a desencarnação. E aí, o que nós vamos encontrar lá? A gente tem visto em todas as nossas reflexões, só procurar os nossos evangelhos anteriores. A vida continua, nós seremos cobrados pelas atitudes que nós tivemos, pelo bem que fizemos ou pelo bem que deixamos de fazer e pelo mal também que cometemos. Então, nós só sairemos daqui e iremos levar daqui somente o que? O nosso progresso moral. Aí, se você for orgulhoso, arrogante, prepotente, você vai com isso na bagagem. E a hora que você chegar lá, a vergonha que você vai passar. Não é porque outras pessoas agiram muito melhor, progrediram moralmente melhor, né? Conseguiram melhorar a sua evolução espiritual, e o orgulhoso não. Ele ficou estático, pensando só em si a hora que ele desencarnar. Nada do que ele conquistou de material ou de título, né, da sociedade, seja o que for, ele levou consigo. Então, aí vamos ver um pouquinho sobre as características do orgulhoso, né? Ele procura sempre o primeiro lugar. Em todas as situações, o orgulhoso quer ser sempre o primeiro, né? Ele quer ser sempre o primeiro no seu nível intelectual, ele quer ser sempre o primeiro no seu nível material, ele sempre busca estar em evidência, né? Se sentindo o melhor, se sentindo sempre em primeiro lugar. É uma busca incessante que muitas vezes chega a ser até doentia para alguns irmãos que perdem o controle e que só buscam a sua satisfação material, né? Ele quer sobrepor-se aos outros. Ele quer passar por cima, né? Às vezes ele nem pensa no que é que ele pode acarretar com o seu irmão. Muitos prejudicam realmente para poder se sobrepor, para poder ter o poder, para poder alcançar, não medem as consequências. E de todos os graus, sejam em pequenos delitos ou nos grandes assassinatos, nas grandes traições, né, sejam individuais ou até coletivas, né? Muitas vezes ele quer se sobrepor aos outros, ele não mede consequências e acaba cometendo, né, atrocidades para poder alcançar aquele primeiro lugar em que ele quer estar. E ele é indulgente para com tudo que o lisonjeia. Com os humildes, com os simples, ele pisa em cima. Ele é arrogante, prepotente, intolerante. Mas se for para, né, alisar o seu ego, aí sim ele é indulgente. Ele passa por muita coisa por cima, deixa passar muita coisa desde que que as pessoas o papariquem, que as pessoas, né, aplaudam, às vezes até as maldades que ele faz, né, que as pessoas o admirem, certo? Porque ele está num nível de liderança, ou seja, do nível patamar que for, mais alto, se achando o melhor de todos. Então, se você lisonjear essa pessoa, aí você está dentro, né, daquilo que ele vai te dar um pouquinho de atenção, mas não é nem muito, certo? É só para a questão da, sabe aquela falsa moral? Porque o orgulhoso, na verdade, ele não tem amigos verdadeiros, ele não gosta das pessoas verdadeiramente, ele gosta só dele. Porque é o ego dele que fala em primeiro lugar. Então, tudo assim, ele se lisonjeia assim mesmo. Nossa, eu consegui o diploma disso, eu consegui o cargo disso, agora eu sou líder disso, daquilo, né? É óbvio que tudo na vida a gente pode conquistar. As coisas vão acontecendo naturalmente na nossa vida. Existem milhares e milhares de pessoas que têm cargos de liderança, que adquirem, e isso é tudo muito bom, faz parte do nosso estudo. O que a gente não pode é se perder no orgulho.
Nós estamos falando naquela pessoa que se acha melhor do que as outras, que quer passar por cima das outras, que não mede consequências para atingir o seu objetivo, extremamente materialista. Porque você atingir níveis de liderança, de cargo, seja o que for, todos eles são concedidos pelo plano espiritual para que nós auxiliemos o próximo, para que nós auxiliemos as pessoas à nossa volta. Não para que a gente se perca no nosso egoísmo, no nosso ego, querendo as coisas para nós e aproveitar, né, desse momento em que você está num nível mais elevado para tirar vantagem disso, prejudicando o próximo. Isso é muito grave, isso nós teremos que responder, né, no nosso retorno ao plano espiritual. E a própria vida também se incumbe, né? Porque a gente, quem voa muito alto e empina muito o nariz, é muito orgulhoso, muito egoísta, muito arrogante, prepotente, voa muito alto, vai chegar uma hora que a asa começa a derreter e o tombo é grande. Que é aquilo que a gente já falou, né? A vida é uma excelente professora e ela cobra caro, mas ensina muito bem. Então, continuando aqui, característica do orgulhoso, ele acredita-se infalível. Chega num nível de cegueira tão grande, né, de arrogância, de prepotência, de orgulho, de egoísmo tão grande que ele se acha infalível. Alguns se acham até o próprio Deus, não é? Então, tem isso. A pessoa se acha infalível, ela se acha poderosa, ela quer o poder. Mas a vida se incumbe de mostrar que não é assim. Envaidece-se do seu saber. A pessoa que tem o saber, que tem a inteligência, que adquire muito conhecimento, né? Ela fica totalmente cega por isso e maltrata as pessoas mais simples, as pessoas que têm um raciocínio mais lento, ela se acha melhor do que todos, né? E a grande maioria nem lembra de Deus, né? Revolta-se contra Deus. Porque o orgulhoso, né, ele não quer saber de nada que faça ele ter que renunciar a alguma coisa daquele poder que ele tem, daquilo que ele acha que ele tem melhor do que os outros, daquela sua infalibilidade. Então, a grande maioria nem quer saber de pensar em Deus, de falar de religião, de ser mais humilde, de fazer alguma renúncia, de fazer prece, não querem. Eles são extremamente orgulhosos, eles são egoístas, pensam somente em si, e se tiver que parar para pensar em Deus, ou se tiver que ter, de repente, uma religião que faça com que ele modifique as suas atitudes, ele está fora. Né? Existem religiões que muitas vezes ele pode até ir de aparência. Vai, cumpre o ritual, pronto, saiu dali, continua fazendo todas as maldades. Mas todas as religiões, dependente do rótulo, né, todas as religiões cristãs, elas nos colocam a necessidade de reforma íntima, de mudança pessoal, de conduta, né, de busca de fraternidade. O orgulhoso não quer isso. Então, a grande maioria dos orgulhosos, dos arrogantes, prepotentes, eles nem querem saber de Deus. Eles não querem saber nem de ter essa conexão, de refletir sobre os ensinamentos do Criador e do Cristo, que é o governador do planeta Terra, porque eles terão que fazer reforma íntima. Né? Porque irá, na consciência deles, entrar em guerra com aquilo que eles pensam, com aquilo que eles desejam, que é ser orgulhosos, egoístas, com aquilo que eles desejam, as coisas materiais. Então, eles não querem se preocupar com as coisas espirituais. E nós vamos falar agora, então, agora ao contrário, sobre a humildade. Como é a pessoa humilde, aquela que já compreendeu o ensinamento do Cristo, aquela que já valoriza o seu progresso espiritual, né, que já sabe o que vai encontrar depois da desencarnação e como que é a sua evolução espiritual. Então, a humildade é uma virtude que nivela os homens, que é esse o ensinamento que o Cristo veio trazer para nós, que é o ensinamento da fraternidade e da igualdade. E que nós não vamos encontrar a nossa felicidade enquanto nós não aprendermos a seguir a lei, que é o mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazer ao próximo o que gostaria que te fizesse. Então essa é a lei que nivela os homens, que auxilia um ao outro, é o exercício da fraternidade, que é o que está programado para o nosso planeta, para todos os planetas que sempre estão em evolução, que é a busca do auxílio ao próximo, do respeito ao próximo. Então a humildade é uma virtude que nivela os homens e faz com que todos sintam-se irmãos. Porque nós somos realmente irmãos. Nós somos filhos do mesmo Deus, estamos fadados ao mesmo progresso,
passaremos pelas mesmas situações, a pedagogia divina é igual para todos, ninguém escapa dessa escola de progresso universal, seja nesse planeta Terra ou não, mesmo que nós sejamos afastados dele, e sobre isso nós já falamos em outras reflexões aqui, vocês podem buscar na nossa playlist. Todos nós somos irmãos e nós temos que exercitar a fraternidade para que a gente realmente sinta-se irmão. Porque quando nós estamos num grupo de pessoas onde impera ali a fraternidade, de um auxiliando o outro, nós não nos sentimos irmãos? Não é gostoso a gente ficar num grupo de pessoas simpáticas, que cada um tem a sua personalidade própria, mas também tem as suas dificuldades pessoais, e um auxilia o outro nos momentos de dificuldade? Isso é a gente se sentir numa grande família, não é assim? Então nós temos que ampliar essa questão de sentirmos os irmãos para todo o planeta. O exercício da fraternidade, ela tem que ser para todo o planeta. E quando a gente é mais humilde, a gente já tem essa conexão com o Criador, com o Cristo, e principalmente já temos, né, a visão da doutrina espírita que clareia a nossa mente, que nos auxilia na compreensão do porquê estamos aqui nesse planeta Terra, que não é apenas para aproveitarmos as coisas materiais, não estamos aqui a passeio. Então faz com que a gente se torne mais humilde, que a gente reconheça melhor a nossa passagem nesse planeta e que a gente possa estar exercitando melhor a fraternidade. Então a humildade, ela conduz ao auxílio mútuo. Aquele que é considerado mais humilde, mais simples, que muitas vezes é motivo de desdém para os orgulhosos, né, para os egoístas, para os arrogantes, o humilde, ele sabe auxiliar o próximo. O sentimento de humildade, o sentimento de mais simplicidade, de fraternidade, ele conduz ao auxílio mútuo. É um auxiliando o outro, né? E ele induz ao bem, completamente diferente do orgulhoso. O orgulhoso, muitas vezes a conduta dele o induz ao mal, né? Ele se torna cada vez mais arrogante, mais prepotente, ele não quer auxiliar ninguém, ele só pensa em si. E já a pessoa mais humilde, mais simples, as atitudes dela induzem ela a fazer o bem. E, por consequência, vai fazendo com que ela progrida espiritualmente mais rápido do que o outro. E aqui, ó, continuando, eleva moralmente. Então, a pessoa mais humilde, o sentimento de humildade, o sentimento de fraternidade, vai elevando moralmente o ser. Quando você faz o bem ao próximo, você auxilia outra pessoa, você se sente muito bem. É como se algo em você se engrandecesse. E esse sentimento de grandeza, de satisfação, de auxiliar o próximo, é também a tua evolução espiritual e moral. E quanto mais a gente vai compreendendo a necessidade de sermos fraternos, de sermos mais humildes, de nos colocarmos como irmãos, de nos encararmos realmente que somos todos iguais nesse planeta, somos todos irmãos necessitados do auxílio mútuo, vai fazendo com que haja o progresso espiritual, que é esse que nós levaremos no momento da nossa desencarnação para a nossa verdadeira vida, para a nossa vida no plano espiritual. Nós chegaremos lá e será perguntado o que foi que nós fizemos, da oportunidade de estarmos aqui. Mas não vão perguntar para nós, né, qual foi a sua profissão, que títulos que você tem. Vocês sabiam que profissão, para a gente reencarnar, os espíritos dizem que a profissão que a gente tem nada mais é do que uma ficha, um ticket, para a gente passar na roleta da reencarnação. Sabe aquelas roletas assim, aquelas roletas que a gente passa em rodoviária, aquelas travas, a gente não tem que colocar o ticket assim, para poder passar por lá de lá? Os espíritos dizem, né, eles falam em tom de brincadeira, que é assim, a nossa profissão aqui, que tem muita gente que se acha, né, superior, eu sou isso ou aquilo, título disso, daquilo, não vale nada, meu filho, foi só um ticket que deram para você passar na roleta da reencarnação e passar por lá de lá e reencarnar. Porque lá no plano espiritual não vão perguntar para você que título que você teve, vão perguntar o que foi que você fez para o seu irmão. Até o seu título, a sua profissão, pode servir de auxílio, mas ela não é o principal. O principal é você como ser humano, independente de título, o que é que você fez de útil, de auxílio para o seu grupo de pessoas onde você conviveu durante o seu período de reencarnação. E que é muito curto, né? Que todos nós vamos retornar rapidinho, porque a maioria desencarna antes de chegar nos 90 anos. Não é assim? Então o tempo passa muito rápido. Então a humildade eleva moralmente. Então continuando aqui, né? Características do humilde. Ele suporta humilhações com coragem, porque muitas vezes a pessoa mais simples, mais humilde, ela é ofendida, ela é magoada pelos que se acham arrogantes,
pelos potentes, pelos orgulhosos, pelos egoístas, pelos que se acham, né, os poderosos do mundo. Mas a pessoa mais simples, mais humilde, que já tem conhecimento da sua jornada, do seu progresso espiritual, ela sabe que aquilo ali, né, é passageiro, que inclusive essa arrogância vai baixar um dia, que ele estará um dia na situação do humilde, né? Ele vai entender a necessidade dessa fraternidade, desse exercício da fraternidade. Então a pessoa que já compreendeu a necessidade de auxiliar o próximo, de ajudar, ela nem se afeta com as humilhações, com a arrogância desses nossos irmãos, né? Que a gente tem que ter mais piedade do que medo, na verdade. Né? Porque a gente tem que ter piedade de ver o quanto que eles estão numa conduta extremamente egoísta e que a vida e as situações, né, vão reverter e um dia ele estará numa situação tão humilhante ou mais humilhante daquilo que ele fez as pessoas passarem. É a lei da causa e efeito, né, da ação e reação que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, o humilde ele suporta humilhações com coragem, ele é generoso e caridoso sem ostentação. Aqui a gente está vendo na foto, né, de Madre Teresa de Calcutá, que é um espírito de altíssima hierarquia, muito elevado, que já compreendia na sua intimidade o que é ser humilde, o que é ser fraterno, o que é auxiliar ao próximo. É óbvio que nós não estamos no nível dela, né? Para a gente estar fazendo obras tão gigantescas. Mas cada um pode fazer a sua parte. Nós não precisamos ser uma Madre Teresa de Calcutá para sermos humildes, para sermos mais simples, para sermos mais fraternos. Nós temos que começar dentro do nosso próprio lar o exercício da fraternidade, da tolerância, não é? Da gente deixar passar certas coisas, tentar harmonizar e estender isso para o nosso trabalho, para a nossa comunidade. É cada um iniciando a sua reforma íntima, a sua mudança, aos pouquinhos, para melhor, e que a doutrina espírita facilita muito, porque ela nos esclarece a necessidade que nós temos de fazer isso. E a gente vai, né, nos tornando um pouquinho melhor, cada vez vamos cuidando do nosso progresso espiritual. E conforme a gente vai evoluindo e vai aprendendo a sermos mais fraternos com aqueles que se encontram à nossa volta, o próprio plano espiritual, o próprio Criador vai nos colocando em situações em que vai aumentando o nosso rol, por assim dizer, de seres que virão ao nosso encontro necessitados da nossa fraternidade. Assim como aconteceu com Madre Teresa de Calcutá e outros tantos seres que passaram pela nossa história e que nós vimos as grandes obras que eles fizeram. Então já são espíritos mais evoluídos, que já têm condições de terem um abraço maior, por assim dizer, dentro da fraternidade, por isso o número de pessoas em que eles são responsáveis para exercitar essa fraternidade é maior. E nós muitas vezes não conseguimos, né, ser fraternos com muitos, porque não conseguimos ser ainda nem na nossa família. Então nós temos que começar com o exercício da humildade, da fraternidade, da tolerância, da paciência dentro da família e depois esse rol de pessoas que vão vindo na nossa vida, vai se ampliando, as nossas tarefas fraternas, elas vão aumentando conforme a nossa capacidade maior de amar. Porque nós sabemos que a evolução, ela também não é assim rápida, ela é lenta. Aos pouquinhos nós vamos exercitando o exercício da fraternidade, porque a gente tem exercitado durante milênios, né, o egoísmo. A gente fala das pessoas egoístas, arrogantes hoje, mas nós também temos um pouco, pode ser em menor grau, mas ainda temos orgulho, temos egoísmo. Todos os habitantes do planeta Terra têm ainda esses defeitos, em maior ou menor grau. A diferença que faz com que a doutrina espírita faz com que a gente conheça a si mesmo, que a gente detecte os nossos defeitos e com que a gente faça, né, o exercício diário de combatê-los. Por isso que fala, né, que como se reconhece o verdadeiro espírita? O verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para domar as suas más tendências. Então não é que existe alguém que seja perfeito, que não tem esses defeitos no planeta. Todos temos. A diferença está em quem faz o esforço para se melhorar, para combatê-los, e aquele que não faz, aquele que se compraz em ser assim. É nisso que está a diferença, é nisso que está a observância do plano espiritual, dos nossos mentores, né? Daqueles que cuidam do nosso destino, que observam o nosso comportamento, pelos quais nós teremos que prestar conta quando nós desencarnarmos, do que foi que nós fizemos, das atitudes que nós tomamos. Então, o humilde é generoso, caridoso, sem ostentação. Ele faz-se pequeno porque ele não precisa aparecer, né? Porque o orgulhoso quer ser grande, né?
Ele quer estar em primeiro lugar, visível, de preferência se fizesse uma estátua para ele, assim, com 15 andar, para que todo mundo ouvisse, o aplaudisse e o admirasse. O orgulhoso, né, o egoísta, ele quer aparecer para todo mundo. Já o humilde, não. Ele faz quietinho. Ele não precisa, sabe, ficar se mostrando, ficar aparecendo. Mas a própria obra dele aparece por si só. Ele não sai buscando aí para mostrar para os outros. Mas aquilo que é bom, o plano espiritual se incumbe de ir mostrando também para o mundo, né? Mas o humilde em si, dentro do seu coração, ele não tem essa pretensão de aparecer e de se mostrar. Ele faz-se pequeno, ele vai fazendo as coisas aos pouquinhos, né? O trabalho dele vai aumentando também aos poucos, e ele vai fazendo dia após dia aquilo que lhe compete, aquilo que ele já determinou para a sua jornada, de fazer o bem. A cada dia vai aparecendo uma oportunidade e ele vai fazendo sem necessidade de se mostrar, de aparecer. Ele não se considera superior. Ele faz aquilo que ele já determinou para si. Muito pelo contrário, que quando a gente começa a perceber e a caminhar no exercício da fraternidade, a gente vê o quanto que a gente é pequeno, que superioridade nenhuma nós temos, que acima de nós só o Cristo e Deus, todos nós restantes somos todos iguais. E às vezes até aquela pessoa que a gente despreza, que a gente acha que é mais simplesinha, mais humildezinha, mais ignorante, ela é muito melhor do que nós espiritualmente. Se desencarnar os dois no mesmo dia, na grande maioria das vezes, aquele que se achava o tal, mesmo não sendo muito maldoso, chega lá no plano espiritual, aquele que você desprezava, mais simplesinho, mais humildezinho, trabalhador da sua casa, trabalhador lá do seu trabalho, aquele da casa espírita, ele está num nível espiritual muito melhor do que você, muito mais evoluído. Então, por isso que nós temos que cuidar do nosso comportamento e tratarmos as pessoas todas iguais, com respeito, com fraternidade, com auxílio mútuo, porque esse é o objetivo da nossa felicidade. Imagine só um planeta em que todos se ajudem uns aos outros, desde começando pelos reinos da natureza, desde o reino mineral, que nós precisamos dele, que nós somos dependentes, do reino vegetal, nós precisamos dele, nós somos dependentes, do reino animal, nós precisamos dele, nós somos dependentes, e do reino hominal, nós precisamos uns dos outros. Os homens precisam dos homens, na característica planetária, né? Seres humanos, precisamos de todos os seres humanos. Pensa na felicidade que isso vai ser, né? Na harmonia que vai existir. E aí depende de cada um de nós fazer a nossa parte, para que a gente possa implantar nesse planeta a nova Terra que virá. O planeta de regeneração, porque é chegado o momento de nós arregaçarmos as mangas e fazermos desse lugar aqui um lugar melhor para se viver. E é somente através dos nossos propósitos de melhoria, de reforma íntima, de exercício de fraternidade, de auxílio uns aos outros que nós vamos conseguir. Então o humilde, ele é submisso a Deus, porque ele sabe que ele é um colaborador do Criador, não é empregado, não é escravo. Essa submissão, a gente sempre fala, não é submissão de escravidão. É submissão de você ter consciência de que você é um colaborador, de que é isso que o Criador pede para nós. Que ele cria as obras e a gente dá sequência para fazê-las mais belas, para que elas cresçam e apareçam no universo cada vez melhores. Esse é o nosso objetivo, de sermos colaboradores do Criador, não usurpadores da sua criação, que é o que nós temos sido, usurpadores. A gente usa e abusa de tudo que Deus criou, de tudo que Ele colocou no nosso planeta, nós estamos destruindo o planeta. Sendo que o nosso objetivo é o contrário, de sermos colaboradores. Ele cria e nós damos vida ao processo que Ele criou. Porque nós temos a condição de transformar o lugar onde nós moramos. Tudo para melhor. Tudo para ser mais bonito. Para ser mais útil, para ser mais fraterno. Depende de nós, não depende de Deus. Ele nos criou para que a gente colaborasse com Ele. A beleza do planeta, a beleza do universo, não está nas mãos do Criador, está nas nossas, que somos as suas criaturas. A beleza do universo, de transformar tudo aquilo que Ele nos concedeu em lugar melhor, é nossa obrigação. Nós é que devemos transformar o local onde nós moramos num lugar mais lindo, mais fraterno, mais feliz, e nós temos essa condição. É só deixarmos de sermos egoístas, de poucos quererem muito,
e de muitos se contentarem com pouco. Nós precisamos exercitar a fraternidade, o auxílio ao próximo. E cada um tem que começar a fazer a sua parte. Lembrando que a gente sempre fala do poder do um. Um tem um poder imenso. Aí soma com mais um e são milhões, tendo o poder imenso de transformar esse planeta num lugar melhor para se viver. Então nós somos submissos a Deus porque o compreendemos. Compreendemos aquilo que Ele quer de felicidade para nós. E o único meio de combater o orgulho é o quê? É estudar o Evangelho de Jesus, que é o que a gente está fazendo aqui semanalmente, que vocês se propuseram a fazer. Mas não só estudar, né, mas como praticar também. Porque o Evangelho de Jesus, eu costumo dizer que o Evangelho de Jesus, né, além de ser o maior manual de conduta moral do planeta Terra, ele é um livro de receita de felicidade. Tudo aquilo que está azedando na sua vida, sabe, que não está dando certo, aquela receita da sua vida que não está dando certo, é casamento, está esmiringuindo, emprego, não sei o quê, filho que está dando trabalho, todos os problemas da nossa vida, pega o Evangelho de Jesus. Principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que ele está mais atualizado, esclarecido com as instruções dos Espíritos, que faz com que a gente, né, tenha uma visão mais ampla da nossa vida como espíritos imortais que nós somos, é estudar o Evangelho e colocá-lo em prática. É o livro de receita para todos os nossos problemas, você encontra ali a solução. Por isso a necessidade de nós fazermos o Evangelho no lar, para reunirmos nós, a nossa família, ou nós termos aquele momento, mesmo que seja solitários, aparentemente solitários, que a gente fala que a gente nunca está solitário, né? A gente sempre está, no mínimo, na presença do nosso mentor espiritual, mas pelo menos uma vez por semana, nós temos que tirar esse tempinho para estudarmos os ensinamentos do governador do planeta Terra, que é ele que dirige esse planeta, quer a gente goste ou não, é ele que dirige esse planeta. E quer a gente goste ou não, a lei que impera em todo o universo e que impera nesse planeta também é fazer ao próximo o que eu gostaria que te fizesse. Enquanto a gente não aprender isso, nós vamos estar sofrendo, a vida vai estar dando lambada na gente. Nós vamos ter que uma hora, né, a gente vai estar sofrendo tanto, tudo aquilo que se achava de grandeza, de orgulho, de arrogância, despenca. E aí, se você não tem o conhecimento mais lúcido de para onde você vai, de onde você veio, o que você está fazendo aqui, de novas oportunidades de mudança, você se desespera. Você não consegue lidar com as situações dolorosas que virão para a nossa vida, porque todos, sem exceção, irão passar por dores acerbas, porque esse é um planeta de expiações e provas, é um planeta de sofrimento. Então, o único meio da gente combater o orgulho é a gente tomar uma atitude, né, e termos o interesse de estudarmos o Evangelho de Jesus e de tomar como regra de proceder os seus ensinamentos, que é aquilo que eu acabei de falar. No Evangelho de Jesus tem receita para tudo. Tudo que estiver azedando na sua vida, que não estiver dando certo, você pega o Evangelho lá que vai ter a resposta para todas as situações, de como você deve se conduzir, no exercício da paciência, da tolerância, tudo que você precisa para ser feliz está no Evangelho de Jesus, né? Agora, quando o orgulho chega ao extremo, porque as pessoas, né, muitas vezes não querem saber, quer saber de Evangelho, quer saber de Jesus, quer saber de Deus, quer saber de nada, eu quero saber de aproveitar a minha vida. Eu estou me dando bem, né? Estou evoluindo materialmente, estou progredindo, estou ganhando título de doutor, disso, daquilo, minha vida está indo bem e tal. Chega uma hora que a pessoa fica cega com o orgulho dela, com o egoísmo, com a arrogância, com a prepotência, né? Então, quando o orgulho vai chegando ao extremo, a pessoa vai tendo cada vez mais arrogância, presunção, ostentação, poder, dinheiro, que é isso que as pessoas materialistas querem, né? Aquele que acha que só vive uma única vida e vamos aproveitar, né, o que der, o que vier, passando por cima dos outros, só pensam nisso. Chega ao extremo, a pessoa vai perdendo, inclusive, até a noção, né, da realidade. Então, tem-se o indício de uma queda próxima, pois Deus corrige sempre os soberbos. Então, quando a gente, né, porque o chamamento do Cristo, todo mundo tem. Primeiro que a lei de Deus já está gravada na nossa consciência, nós aprendemos isso na doutrina espírita. No momento da nossa criação, Deus já nos ensina, ó, tem o certo e tem o errado. A lei de Deus, essa de fazer ao próximo que gostaria que te fizesse, todos nós sabemos. Porque todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. A gente faz o errado porque quer. Porque a gente fica preso nas nossas conveniências. A
A gente tem preguiça de tomar atitudes que vão tirar a gente da zona de conforto ou que vão criar atrito, sabe? Vai criar atrito com família, criar atrito com isso. A gente se acomoda, inclusive fazendo a coisa errada. E aí, em diversos graus, a coisa errada vai aumentando, e aquela pessoa orgulhosa vai ficando cada vez pior, vai ficando cada vez... E quando você está subindo muito, né, nada sobe para cima, né, para sempre, por assim dizer. Principalmente na maldade. A gente só evolui, sobe para sempre na questão da evolução espiritual para o bem. Agora, para o mal tem um limite. Não dá para você fazer maldade a ponto de extrapolar aquilo que o Criador permite. Aquilo que as regras universais da fraternidade permitem. Porque às vezes se pergunta assim, mas por que Deus deixa a pessoa ir fazendo mal? Porque ele sabe que aquele espírito não é mal para sempre. Existe nele a centelha divina. A bondade, o amor está nele. Ele fica cego e vai se permitindo até um ponto, porque são oportunidades de você fazer o certo ou o errado. E você opta pelo errado, de novo, e mais uma vez, Deus é tão bom que ele dá 1000 oportunidades pra gente, né? Por causa do livre-arbítrio. A gente tem o livre-arbítrio, a gente toma as decisões de fazer o certo ou de fazer o errado. E cada vez que a gente vai fazendo o errado, ele vê o nível que tá. Dá uma nova chance, uma nova reencarnação, a gente volta, faz o errado de novo. Só que tem limite. A partir do momento que chegou num nível que está colocando em risco a vida de algumas pessoas dentro do resgate kármico de cada um, ou coletivo, ou que está abusando, ou você mesmo está se abusando a ponto de você se prejudicar, aí o que acontece? Corta. Então você começa a subir, meu filho, aí depois você vai começar a descer. E muitas vezes é de tombo, não é descendo escada devagarinho, não. Você sobe muito, meu filho, o tombo é pá! De se arrebentar lá no chão. Não é assim? Não é isso que a gente faz com filho? Filho muitas vezes começa a fazer alguma coisinha errada dentro da casa, você vai lá, não é. Ele faz de novo no dia seguinte, não pode. Aí ele faz uma coisinha a mais e vai lá, não pode. A hora que você vê que o negócio está colocando em risco ou a harmonia da família ou até a própria vida dele, você não vai lá, você não corta de vez, fala, não pode, assunto errado, agora acabou? É assim, o Criador é a mesma coisa. Não pode, assunto errado, agora acabou. Eu dei oportunidade para você fazer por vontade própria e raciocinar centenas e centenas de vezes. Agora, acabou. Para sua própria segurança, para sua própria evolução espiritual, para você não cair pior do que já vai cair agora, né? Aí ele corta o nosso barato, por assim dizer, né? Ele corta a questão da gente fazer a maldade. Então, toda vez que a gente chega com esse orgulho ao extremo, como diz aqui, tem-se um indício de uma queda próxima, pois Deus corrige sempre os soberbos. Quanto maior é a subida do orgulhoso, mais terrível é a sua queda. Aí nós temos que pensar nisso, gente. A vida nos mostra. A gente acha que isso acontece com as outras pessoas. Se a gente está mergulhado no orgulho, na arrogância, na prepotência, tem que olhar o mundo. Porque às vezes eu fico pensando que a pessoa que está mergulhada no orgulho, na arrogância, na prepotência, ela está mergulhada na burrice também, né? Porque o mundo está aí para a gente ver. Que todas as pessoas que fazem o mal, que vão passando por cima das outras, chega uma hora que despenca, cai. A vida vira, como dizem por aí. O mundo gira, as coisas mudam de lugar. Nós temos que ficar atentos a isso. Ver as nossas atitudes. Porque aquilo que nós estamos fazendo vai retornar para nós. Se for mal, vai voltar com... É lei de ação e reação. Essa é uma lei universal. Rege o universo também. Lei de causa e efeito. Para toda atitude tem uma consequência. E vai voltar na mesma proporção, com a mesma força, do mesmo jeito que nós fizemos. Essa é uma questão das nossas aflições. Nós atraímos aflições para nós, conforme as nossas atitudes antifraternas, de querer se dar bem. Então, quanto maior a subida do orgulhoso, mais terrível é a sua queda. Aí, continuando assim, o orgulho, ele deixará de ser um mal na sociedade, porque a gente se pergunta, mas será que é tanta gente orgulhosa? Porque é a grande maioria da humanidade. Aliás, grande maioria não é a totalidade da humanidade, né? Porque todos nós temos orgulho, temos egoísmo, que nós temos que lutar contra eles. E pode ser num grau menor ou no grau maior em que a pessoa perde até a noção de si mesmo. E ele vai deixar de existir na sociedade? O orgulho deixará de ser um mal na sociedade? Sim. Porque todos nós iremos evoluir. E muitas vezes é com as quedas, com o sofrimento, que nós aprendemos a ser melhores, mais fraternos. Não precisaria ser assim. Porque, de novo, nós já falamos, né?
A lei divina está gravada na nossa consciência no momento da nossa criação. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, mas nós temos livre-arbítrio. Nós podemos fazer. Cada vez que a gente vai optar pelo errado, a gente vai atraindo situações para nós de resgate de dívidas. Porque cada vez que a gente faz o mal, a gente faz uma dívida com o universo, com a lei universal. E a gente tem que resgatar. Então, quanto mais mal a gente faz, mais mal nós vamos ficar. Seja nessa ou em outras vidas. Porque às vezes tem gente que fala, mas a pessoa morreu numa boa, fez o mal, morreu numa boa. Aparentemente nessa vida, né? E nas outras encarnações. Por que você olha para o planeta assim e vê tanta gente nascendo na miséria, nascendo deformado, com doenças físicas seríssimas, desde bebezinho? Qual será o resgate dessas almas? Se elas foram boas, dentro da justiça divina, não poderiam ter vindo assim, certo? Por isso que é necessário estudar a doutrina espírita e a lei da reencarnação que a gente fala. Nós viveremos muitas vidas, vivemos outras tantas e teremos invariavelmente que resgatar todo o mal que nós fizemos, porque a lei é uma só, é a lei da fraternidade, do amor ao próximo, do auxílio mútuo. Se nós não aprendermos a fazer isso, nós traremos para nós, para o nosso futuro, seja nessa ou em próximas encarnações, situações dolorosas para a nossa vida, que é para a evolução do espírito. Porque o corpo doente, o corpo que vem aleijado, né, a mente que vem retardada, o irmão que vem doente, é passageiro, é só o corpo. Porque o espírito está aprendendo ali. Depois que ele abandonar o corpo, ele vai sair daquele corpo totalmente lúcido, com um aprendizado novo, de que eu não devo fazer a coisa errada. Não é assim que o nosso filho, vamos pegar o nosso filho de novo. O filho quer porque quer, se entusiasma com a chama do fogão. E ele quer botar o dedinho lá, não pode porque queima. Teimoso. Aí ele olha para você, torce o nariz, né? Sai bicudo, vai embora. Aí numa outra oportunidade, você tá com a panela lá, você descuidou um minutinho, ele já tá lá. Pô no dedo, né? Não pode. Tô falando que não pode, né? Fica bravo. Sai. Um belo dia você descuidou, ele foi lá, ele mesmo cresceu maiorzinho, ligou o fogão e tacou a mão no fogo lá. Queimou. Aquela queimadura não é o aprendizado para ele? Ele teve que sentir na pele a teimosia, porque recebeu o conselho, não quis. E isso, né, para os nossos filhos serve para todas as idades, né? Não é porque estão mais velhos que tem, né, discernimento para fazer a coisa certa. Independente da idade física, a mentalidade do espírito é aquela do seu progresso espiritual. Então, a mentalidade, muitas vezes, dos seres orgulhosos, arrogantes, que querem se dar bem, que se acham melhores do que os outros, eles vão fazendo as maldades até a hora que botou a mão no fogo, se queimou, e queimou feio. E aí tem que ficar com aquela queimadura, por assim dizer, por um bom tempo, às vezes por uma vida inteira, que a gente está falando que cada vez que lembrar daquela mão deformada, foi porque ele foi desobediente, tacou a mão no fogo, que não podia. Então, nas nossas atitudes do dia a dia é assim. Se você não der tempo das suas maldades, das suas atrocidades, resgatar na outra vida, você pode ter certeza. Nessa vida, né? Resgatar nesta vida, na outra, você pode ter certeza que você volta com o aleijão daquilo que você fez as pessoas passarem. Porque, continuando aqui, ó, aos que não atenderem os ensinamentos do Evangelho, a justiça divina reserva processos de correção mediante reencarnações adequadas, que são essas que a gente acabou de falar, que a gente acha inadequada, mas não é. Vai ver o que aquela alma fez, né? Tudo que ela aprontou. Então, nós temos que pensar, o que eu quero para o meu futuro? Nós temos que ficar atentos. Eu estou fazendo maldade? Eu estou sendo arrogante, orgulhoso? Estou passando por cima do meu irmão? Cuidado, porque o que nos aguarda lá na frente é algo muito triste. Vai vir igual na mesma proporção que a gente faz para as pessoas. Nós precisamos entender que existe uma lei universal que rege não só o planeta Terra, mas todo o universo. Que é para que a gente seja feliz, para que haja harmonia, para que haja igualdade, para que haja beleza no planeta, porque quando nós somos fraternos, né, exercitamos a fraternidade, não é só um para com o outro, é com o planeta todo. É com a beleza do planeta. Nós repetimos mais uma vez, nós somos colaboradores do Criador e precisamos fazer a nossa parte.
Precisamos nos auxiliarmos mutuamente. Precisamos fazer com que o planeta fique cada vez mais belo e não destruído pelo nosso egoísmo, pela nossa arrogância, pelo nosso orgulho. Porque o nosso orgulho, a nossa arrogância, não é só às vezes com relação às pessoas, com relação à nossa vida ali, de um ser humano com outro ser humano. É com relação a toda a natureza. A gente vem prejudicando a natureza, a gente vem fazendo mal para o nosso planeta. E é por isso que nós estamos cada vez mal. Será que não dá para enxergar? Quem tem olhos para ver, que veja. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que é que está acontecendo no planeta. E segundo os Espíritos, vai piorar. Porque somos nós que estamos atraindo todas essas tragédias para nós. Se nós não melhorarmos, a tendência é piorar cada vez mais. Então nós precisamos, sabe? Precisa cair a ficha. Precisa cair a ficha dentro de nós. Eu preciso respeitar a lei divina, a lei universal. Eu preciso tomar uma atitude para dar início a uma caminhada diferente daquilo que eu vim fazendo a minha vida toda. Né? Igual os ensinamentos do Chico Xavier lá, que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. Por isso nós precisamos estudar. Precisamos ir estudar a doutrina espírita, que atualmente é a única que oferece o esclarecimento para a nossa vida mais aprofundado, mais racional. Da onde nós viemos, para onde nós vamos, o que estamos fazendo aqui, o que nos aguarda no plano espiritual, como que é a vida depois da morte. Seres imortais, espíritos imortais, a morte não existe, a vida continua ininterrupta, com muito mais atividade lá no plano espiritual do que aqui, com responsabilidade. E dentro da responsabilidade que nós assumimos quando estamos reencarnados, nós iremos pagar o preço. Se nós não fizermos o bem, porque o mal não existe no universo, não é para ele existir. Quem inventou o mal fomos nós, não foi o Criador. Quem inventou o mal fomos nós e ele não tem para onde ir. A gente fala novamente, o universo ele é impregnado de amor. O mal fui eu que inventei. Se eu inventei, ele volta para mim. Porque eu não posso jogar o mal por aí, não tem aonde ele ir. O mal foi criado por mim, retorna por mim, para mim. Então nós temos que pensar nisso. Hoje nós podemos achar que estamos todos bem, passando por cima do outro, sendo arrogante, sendo prepotente, mas lá na frente você vai estar numa situação muito humilhante. Porque aqui, ó, a justiça divina reserva processos de correção mediante reencarnações adequadas. Tá certo? Então, nosso recado sobre orgulho e humildade era esse para hoje, que nós possamos refletir, né, que nós possamos realmente tomar uma nova atitude na nossa vida, que possamos fazer novos projetos de melhoria, de queremos melhorarmos, auxiliarmos uns aos outros e auxiliarmos o nosso planeta. Nosso recado para hoje era esse, que Jesus nos abençoe. Vamos fazer a nossa prece? Mestre querido, agradecemos a oportunidade que tivemos novamente de estar estudando os teus ensinamentos através do teu Evangelho. Agradecemos esta oportunidade e pedimos que abençoe, Senhor, todos que se reúnem em teu nome, nesta cidade, nesse país e nesse planeta de expiações e provas. Pedimos, Senhor, que os médicos espirituais da nossa casa possam fluidificar a nossa água, colocando nela o remédio necessário, à saúde do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual. Que ao tomarmos esse líquido maravilhoso, possamos sentir-nos, Senhor, mais renovados em nossas forças, nossas energias e nossos pensamentos. Obrigada por esta oportunidade e que possamos praticar os seus ensinamentos no nosso dia a dia. Nos abençoe e nos protege com o teu amor hoje e sempre. Que assim seja.